O Santo Miguel todo feliz, porque ia pela primeira vez nos Gideões. Ele, claro, queria ser bem recebido, queria já entrar lá pregando, mas não foi assim que aconteceu. E aí você já imagina o chororô do adolescente pastor, porque não é criança, é adolescente, é 14 para 15 anos. Primeiro nós vamos colocar aí para vocês verem o vídeo dele feliz, muito feliz, que estava a caminho dos Gideões missionários. Depois a gente coloca toda a sequência. Paz do Senhor, povo de Ó, Deus, ele não povo tá da com bonito. fé. Já estamos a caminho dos Gedeões, missionário da última hora. Dá uma palavra aí, Miguel. Vai ser muito forte. Hoje aqui no Camboriú vai tremer tudo. Feliz. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe. Chegando aqui, hein, em Santa Catarina. Gedeões, missionário da última hora. Que maravilha. Vai Paz ser... do Senhor, povo de Deus, Olha o povo que ele da disse. fé. Já estamos a caminho dos Gedeões, missionário da última hora. Tremendo. Dá uma palavra aí, Miguel. Vai ser muito forte. Hoje aqui no Camboriú vai tremer tudo. Vai abalar. Vai ser muito tremendo, vai ser forte, vai abalar. É, o cara, tudo que ele diz acontece. Só que tem a decisão do Conselho Tutelar que não impede dele estar presente em algum evento religioso. Ele só não pode pregar, então visitar ele pode. Então, até aí não tem problema, mas ele já achava que ele iria pregar, mas não foi isso que aconteceu. Deu problema para ele. Nós vamos colocar um trecho de um vídeo, ele nos Gideões, já em Camboriú, o pessoal, os pastores, proibindo ele de subir no púlpito, e mais tarde até os seguranças impedindo de alguém tirar fotografia com o próprio, para você ver como é que tá a coisa. Agora acabou-se pro Miguezinho. Até porque também a gente pode pensar o seguinte, que tem a decisão do Conselho Tutelar, pode sobrar para... Vamos ver aqui o vídeo do Santo Miguel aí sendo expulso dos Gideões. Ó. Passou aí, ó. Levado pelo pastorzão que está junto com ele, não subiu sobre o púlpito, e agora o segurança vai impedir alguém que estava tirando fotografia, ó, ele está ali no canto, ó, aqui está ele, e esse aqui é o segurança, eu acho que esse aqui estava tirando foto, um outro veio para tirar foto com ele, e esse aqui impediu, ó, vai para lá, deixa o rapazinho aqui, vai-se embora e tal. Esse é o desfecho aí para o Miguel no Gideões, ó, veja que tem o Miguel ali mesmo. Agora vamos colocar aqui, ó, essa hora aí, esse vídeo é que ele queria subir no púlpito. Os pastores, obviamente, já queriam levar ele lá. Mas alguém, os pastores que conduziram ele até Camboriú, quer dizer, ou um pastor aí. Mas alguém responsável pelo Gideão lá impediu dele continuar. Veja que acho que até chegou a subir aqui perto. Ó. Ou passando ali próximo. Alguém acena a mão para ele e ele vai sendo levado para lá. O Miguel sendo expulso dos Gideões. Mas teve uma igreja aí, parece que acolheu o Santo Miguel. Porque santo é assim, né? É acolhido pelos que querem, sabe, plata. A santidade do Miguel aí dá muita plata. Para quem não viu, não sei se eu falei aqui nesse canal, mas olha, não falei, olha o nível de cegueira e idolatria que nós estamos vivendo. Vocês acreditam que teve um fanático que fez isso aqui? Uma tatuagem. Tatuagem do Miguel. Fã do Miguelzinho. Dizer, não é verdade? Se tem aqueles que criticam, mas tem aqueles que fazem exatamente aquilo que o diabo quer e gosta, de certo modo. E não é só esse Miguel, vamos deixar claro. Existem outros pregadores mirins que fazem a mesma coisa que ele, e o pior de tudo são os adultos que ensinam esses jovens, adolescentes, crianças a fazer o que fazem. Porque olha só o que o pastorzinho do Miguel andou fazendo por aí. E depois quer tirar o corpo fora. Eu não sou responsável pelo Miguel. Quem é responsável pelo Miguel é o pai e a mãe. Mas o camarada fala do teque-teque, tuk-tuk. Ó, você lembra aí daquela profecia do próprio Miguel, teque-teque, taca-taca, de quem ele copiou? Claro que só poderia ser de quem?
Olha só. Olha a comparação aí. Copiou desse massinho aí. Tacatá, tequeté. Ofideque duque teque toca tá. Ofideque duque sique teca tá. Ofideque paca toca teque tá. Ofideque duque teque paca to. Ofideque paraca teca tá. Ofideque duque teque toca tá. Ofideque duque sique teca tá. Ofideque paca toca teque tá. Ofideque duque teque paca to. Ofideque paraca teca tá. Copiando o pastor mentor dele, Márcio Silva. Vamos lá. Não, eu vou dizer, vai tacatá, vai Ofideque duque teque toca tá. Ofideque duque sique teca tá. Ofideque paca toca teque tá. Ofideque duque teque paca to. Ofideque paraca teca tá. Ofideque duque teque toca tá. Ofideque duque sique teca tá. Ofideque paca toca teque. Tem um detalhe que o próprio Miguel respondeu em podcast, não tem problema algum, que não vê problema algum de imitar o seu pastor, já que os outros imitam cada pastor por aí. Só que é heresia. Não tem nada de Deus aí. Jesus pregou quando era criança? Não pregou. Apenas conversou de Deus com os doutores da época. Mas foi na sabedoria, que até impressionou os fariseus, que disseram, bah, como que esse jovenzinho tem conhecimento? Não foi no tacaté, tequeté, tucutu, tacotó, porque nem em línguas o Senhor Jesus falou. Nem em línguas o Senhor Jesus. Tem algum registro? Jesus falou em línguas. E Jesus disse, Orianda Labaia, que foi até por um tempo aí, não sei se ainda é o nome de uma igreja. Pensar nesse sentido. Agora, por outro lado, a gente tem que analisar que existe muito adulto fazendo coisa igual ou pior do que o próprio Miguel e não é expulso de congregação. Continua pregando, por exemplo, como eu conheci vários, em adultério, mentindo, em revelação, em profecia. Isso aí só é fruto dessa gente totalmente sem Deus. Aí alguém diz aqui, mas vale estar na igreja. Pois é, mas vale estar na igreja orando. Eu concordo, orando, na escola dominical. Vamos falar uma verdade aqui. Eu praticamente era levado para a igreja desde o ventre da minha mãe. Quando eu fui para a igreja, eu fui pregar com 11 anos, na minha época, não, eu fui para a escola dominical. Fui aprender de Bíblia, ler alguma coisa. E o que a igreja recomendava ou permitia para as crianças, na época, adolescentes, era orar e pregar, não. Ler apenas um versículo bíblico. Então, às vezes, a gente ia lá ler Salmos 23, a pessoa ia lá ler. Então, isso eu concordo. A criança lê um versículo, cantar um hino. Agora, pregar para adultos, isso é uma baita de uma heresia. Aí, nesse sentido, vale a pena a criança estar na igreja. Agora, tá aí para ficar rico em nome de mentira e dessas palhaçadas todas, porque esse Miguel aí, se você analisar TikTok, Instagram, Kawaii, ele está assim, não é pelo povo necessariamente evangélico, secular, todo mundo falando com verdade, que inclusive ele representa, sabe o que ele representa? A falta de espiritualidade do povo. Porque se isso é Deus, como disse alguém nos comentários que eu vi no Instagram e TikTok, mas vale eu ficar aqui rezando uma Ave Maria. Teve um católico que disse, ou se não era católico, disse dessa forma, ironicamente, que se é para mim ir para uma igreja para ouvir taca, taca, toca, toca, off the king, off the power, que eu fique uma semana de joelhos rezando uma Ave Maria. E ele tem razão. Pelo menos tem uma certa lógica, uma racionalidade ali. Uma reverência, ainda que eu não concordo com a reza de Ave Maria. No entanto, todavia, a Ave Maria não é nada com relação a essa palhaçada aí, a esse espinóquio gospel que fica dizendo que isso é manifestação do Espírito Santo, só se for o Espírito Santo da chocarrice que a Bíblia veda. Só se for o Espírito Santo do Estado Espírito Santo. Só se for o Espírito Santo com letra minúscula da própria pessoa. Que não tem nada de santa também. Apareceu outros pregadores mirins pregando de uma maneira mais equilibrada, sem esse tacatá, sem esse tocotó,
e talvez não sendo neopentecostal, pregando às vezes umas coisas até bíblicas, não sou contra, mas aquela pregação pode ser para as próprias pessoas da idade dele. Se o jovem tem 14 anos, prega para adolescentes de 14 anos. Ou prega até 18 anos. Se é criança, prega para as crianças. Lê um versículo bíblico para as crianças. Sim, tudo tem o seu tempo. Está escrito em Eclesiastes, há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Tempo de brincar é tempo de brincar. Paulo disse, eu fui menino e hoje eu sou o quê? Adulto. Paulo combateu a meninice. Isso aí é meninice. Tacatá, toca. E a meninice já começa por esse pastor macho que influenciou o rapaz. E outra coisa a ser dita também, Paulo falou que existe o leito racional para os neófitos na fé, iniciantes, e a comida sólida. Isso aí é um neófitozinho na fé. Ah, mas ele prega desde 3 anos. Foi doutrinado a pregar. E há quem diga, segundo uma matéria boa que fez No Entanto, que a mãe induziu o filho a pregar. Então, ele é um fruto da mãe. Ele não é fruto do Espírito Santo. Inclusive, aquele relato que ele diz que foi curado, que não tinha cordas vocais, aquela coisa toda, tudo isso pode ser mentira, porque não tem nenhuma comprovação. E quando ele é questionado acerca disso, ele diz que a mãe perdeu os laudos quando fizeram mudança. Ué, perdeu os laudos, mas não tem como recuperá-los? Não tem. Não tem nenhuma testemunha. Eu, por exemplo, com 5 anos de idade, tive um problema no meu pulmão. Eu tenho um registro no hospital, esse problema no pulmão, com 5 anos de idade. Eu tenho testemunhas, parentes, para relatar isso. E até, talvez nem tanto parentes, mas lá no hospital. Tem. Cadê? Qual é o hospital que ele foi se tratar? Qual foi o médico que disse que ele tinha esse problema? Cadê esse camarada para ser entrevistado? Mas o povo acredita em qualquer mentira. Esse povo que está aí nas redes sociais, que serve de plateia, gosta de mentira. Não faz muito tempo eu vi uma sujeita falando de teoria da conspiração com o apagão que deu na Europa, que foi um apagão normal, igual acontece aqui no Brasil. Parece que no mesmo dia ou um dia antes tinha acontecido aqui na minha cidade por algumas horas. Lá foi, acho que menos de um dia. Foi uma manhã, uma tarde. Que deu só na Espanha, em Portugal e um pedacinho do sul lá, no sul da França. Já disseram que era a Europa toda. Aí veio um sujeito e dizia, olha isso aí, sabe o que é? É o reset, é o reinício, é a vinda de Cristo, é o Senhor do mundo, aquela coisa toda. E é um pastor, e a pessoa vai lá e escreve, isso aí é o cumprimento. Porque ela está de acordo com o pensamento do mentiroso, do mitomaníaco. Que ela acredita que seja um enviado de Deus, mas ele é um enviado de Deus mesmo. Do Deus mamon, do dinheiro da matéria, do Deus da mentira. Do Deus verdadeiro não é. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. E o pai da mentira é Satanás, não é Deus. Mas para essa gente parece que o pai da mentira não é Satanás, é Deus. Porque eles mentem e querem que a gente aceite as mentiras deles. E a verdade, eles têm como mentira. Isso até é cumprimento de uma profecia bíblica de Isaías. Isaías 5:20, que fala, chamam o bem de mal e o mal de bem. Chamam as trevas de luz e a luz de trevas. É 5:18, 20, me parece, os versículos. E a primeira vez que eu li esse texto, há quase 20 anos atrás, porque eu li a Bíblia toda num ano e pouco, esse Miguel não leu nem a Bíblia toda. Olha a diferença. E eu me converti jovem, converti com 16 para 17 anos. Claro, ele é desde criança. Agora, veja, desde criança, no mínimo, já que ele tem 15 anos, de uns 2 anos para cá, já era para ele ter lido a Bíblia toda. Não leu. E eu, em 1 ano e meio, eu li a Bíblia toda, sem mentira nenhuma. Deus é testemunha 3 vezes. Primeiro eu comecei pelo Novo Testamento, depois fui para o Velho, fiz o contrário, do Velho para o Novo, e a terceira eu fui lendo assim os capítulos, ou melhor dizendo, os livros aleatoriamente. Quando dava vontade de ler, eu ia lendo. Era madrugada, era de noite, eu queria saber de tudo. Agora essa turma aí não lê nem a Bíblia e fica aí pregando e o povo aplaudindo. Até vi uma crítica agora recentemente do apóstolo Arnaldo, que é um personagem, falando verdades. É 5:20, sim, o versículo aqui de Isaías. É o que eles fazem hoje em dia. Se do mundo gosta, você colar as mentiras. Muitas das vezes até patrocinadas essas mentiras. Alguém paga para caluniar o outro. Olha só, e também paga para defender, também tem isso. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem
mal, que faz das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinhos e mestres em misturar bebidas. Campeões em beber vinho é no sentido de embriagar, que beber vinho não é pecado. E mestre em misturar bebida também é o vício em bebida, que no caso é forte, não só a fermentada. Então é para pensar, se esse povo não pensa. E sobre ele ser da IPDA, também pode ser até mentira, só tinha os CDs lá, mas dá a entender que fosse da IPDA, acho que estava o Davi Miranda e tal. Porque dá a entender que ele foi influenciado por gente sábia que fez esse personagem. Pode ser a mãe, pode ser... É o pastor é quase 100%, ele imita bastante o pastor. E a gente tem que ver também quais são as influências desse pastor. E outra, o povo que vai atrás para ouvir taca-taca, mas vale sabe o quê? Ver, sabe, é a mesma coisa. Deep Whipping, Show, como é que era o nome daqui? Teletubbies, né? Não, Teletubbies. Tubbies. Era um desenho que tinha, que eu vi na época, que eram criancinhas assim, com roupa meio que de alienígena, dá a entender, de 1997. Eu vi nos anos 2000. Se você vê Teletubbies, você vai ver ele falando da mesma maneira, porque são criancinhas ali, aquele boneco falando teque-toque, dip, lala, show, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, mais vale o Miguel tá vendo isso aí, ou qualquer criança vendo esses bonequinhos, esses desenhos animados, do que envergonhar o nome de Deus. E pior, claro, quem contrata ele, que é contratado, ele ganha um cachê, quem traz para sua igreja, os pastores que fazem isso são piores do que o desenho Teletubbies. Até dizendo aqui uma notícia que voltaram para a TV em 2016. Eu não sei porque eu não assisto mais, quando era criança eu assisti. Criança sempre. Então é só para você ver qual é a diferença disso aí. Nenhuma. E outra, também tem hipocrisia no próprio Gideão. Eles expulsam o Miguel porque a maior parte do povo está criticando o Miguel. Se a maior parte do povo estivesse abençoando o Miguel Oliveira, estivesse dizendo que ele era o nome de Deus, eles dariam para cima do púlpito para pregar, porque os Gideões também só querem saber de fama e dinheiro. É petição de dinheiro para tudo quanto é canto. É só você analisar aí as pregações aí. Estão vendendo até uma Bíblia. Na realidade, eles não dizem que vendem. Eles dizem assim, você faz uma contribuição aí de R$30, R$100, ou até R$500, você recebe uma Bíblia comemorativa. Em outras palavras, está mostrando claramente que a pessoa está comprando uma Bíblia pelo preço de R$100, R$500. Pense, não seja bobo, porque já subiu em cima do palanque, vamos chamar de palanque, porque vai político também. Inclusive o político, o governador de Santa Catarina, deu 500 mil para o evento de Gideões Missionários. Mostrei no vídeo aqui. Então, imagina se o Miguel não tivesse uma crítica, ou tivesse pouca crítica, mesmo falando tequeté, tacatá, e off the king, off the power. Ele subiria em cima do púlpito e os Gideões aplaudiriam essa heresia. Porque no passado já aconteceu isso. Aconteceu de colocar qualquer um lá, desconcertado, em adultério, até drogado, como trouxemos notícia aqui no canal, ou já, na verdade, já estava bastante tempo nas redes sociais, aí eu só repostei aqui, nesse sentido. O próprio Decujos, falecido Cizinho Bernardino, falou acerca disso, que já chegou a subir em cima do púlpito, pastores com a cabeça feia, pastores com bebedeira, embriagados e no adultério. Então, o que é um migué? Nada. Sabe por que esses pastores foram chamados? Sabe por que esses pastores pregaram? Porque eles tinham fãs. Porque eles tinham, de certo modo, alguma forma que traria dinheiro. Então, está dando certo. Então, tem a hipocrisia também. Não vão achando, a igreja fez legal tirar o Miguel, mas tá cheio de gente pior que o Miguel. Eu não duvido disso. Pregadores e cantores nos Gideões, e eles não tiram, eles chamam. Sabe por quê? Porque nos Gideões, se você pagar, você canta. Se você pagar, você prega. Se você não tem nenhum escândalo, você consegue ocultar da sua vida íntima as suas sacanagens, você vai lá e paga. 5 mil, 50 mil, 10 mil, enfim, até o Abílio Santana já disse que pagou um monte para pregar lá.
Aí vai. E veja, o Abílio Santana pagou para pregar. E como é que estava a vida do Abílio Santana? O Abílio Santana pregou em 2019. E não foi em 2019 ou 2020 que deu aquele escândalo, saiu no Metrópole lá, que ele pudesse ter um caso com uma moça e ter um filho fora de casamento? A matéria ainda está aí no Google. Se fosse mentira, ele tinha pedido para tirar ou não. Algo para se pensar. Nada contra ele, nada contra ninguém, mas essa é a realidade. Existe muita hipocrisia. Ok, meus caros? É isso e até a próxima.